Você já se perguntou por que Satanás estava tão determinado a obter o corpo de Moisés? Embora esta pergunta pareça curiosa ou até enigmática, ela está profundamente ligada aos eventos descritos nas Escrituras. Não se trata apenas de uma questão de curiosidade histórica, mas de uma história carregada de significado espiritual e teológico que ressoa até os nossos dias. Moisés foi uma figura central na história de Israel e um dos líderes mais significativos mencionados na Bíblia. Ele não apenas conduziu os israelitas para fora da escravidão no Egito, como também desempenhou um papel crucial na entrega dos 10 mandamentos diretamente de Deus no Monte Sinai. Durante 40 anos, liderou o povo através do deserto, enfrentando desafios, murmurações e crises, enquanto mantinha um relacionamento íntimo com Deus. No entanto, Moisés era humano, e sua trajetória foi marcada não apenas por vitórias, mas também por momentos de fraqueza. O erro mais significativo de Moisés ocorreu quando ele desobedeceu a uma ordem direta de Deus. No relato de Números 20, 7 e 12, Deus instruiu Moisés a falar a uma rocha para que dela brotasse água e saciasse a sede do povo. No entanto, em um momento de frustração e ira contra os israelitas, Moisés feriu a rocha com sua vara, não apenas uma vez, mas 2 vezes. Além disso, suas palavras sugeriram que o poder para realizar o milagre vinha dele mesmo, e não de Deus, ao dizer: "Ouvi agora, rebeldes, acaso faremos sair água desta rocha para vós?" Esse ato de desobediência teve consequências graves. Embora Moisés tenha sido perdoado, Deus decidiu que ele não entraria na terra prometida. Quando chegou o momento de sua morte, Moisés subiu ao Monte Nebo, de onde Deus lhe permitiu contemplar de longe a terra prometida. A Bíblia relata em Deuteronômio 34, 5, 6 que Moisés morreu ali, conforme a palavra do Senhor, e foi sepultado por Deus em um lugar desconhecido na terra de Moabe. Esse detalhe de que o próprio Deus cuidou de sua sepultura é único nas Escrituras e destaca o profundo vínculo entre Moisés e o Senhor. No entanto, a história não termina aí. Na carta de Judas, versículo 9, é apresentado um evento intrigante, uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Este é um dos poucos momentos em que a Bíblia nos dá um vislumbre direto de uma batalha espiritual ocorrendo nos bastidores. Miguel, descrito em outras passagens como o defensor do povo de Deus, enfrentou Satanás em uma disputa que não envolvia apenas poder, mas também autoridade. Em vez de repreender Satanás por conta própria, Miguel declarou: "O Senhor te repreenda." Este evento peculiar levanta várias questões. Por que Satanás desejava tanto o corpo de Moisés? O que ele pretendia fazer com ele? E o que essa história nos ensina sobre a batalha espiritual, o caráter de Deus e os planos do inimigo? Para entender plenamente essa história, precisamos considerar o contexto histórico e espiritual da vida de Moisés, bem como os possíveis motivos de Satanás. Uma das explicações mais plausíveis do interesse de Satanás no corpo de Moisés está relacionada à tendência dos israelitas à idolatria. Ao longo de sua jornada pelo deserto, o povo de Israel demonstrou repetidas vezes sua inclinação para adorar objetos e figuras, como o bezerro de ouro no episódio de Êxodo 32. Se Satanás tivesse obtido o corpo de Moisés, poderia ter tentado transformá-lo em um objeto de veneração, desviando a adoração do povo do verdadeiro Deus. Outra possibilidade é que Satanás, como o acusador mencionado em Apocalipse 12:10, quisesse usar o corpo de Moisés como evidência de suas falhas. Apesar de sua fidelidade e obediência na maior parte de sua vida, Moisés não foi perfeito. Ele cometeu erros, incluindo o assassinato de um egípcio em sua juventude, Êxodo 2:12, a quebra das tábuas da lei em um momento de ira,
Êxodo 32:19, e a desobediência mencionada em Números 20. Satanás poderia ter tentado argumentar que Moisés não era digno de honra nem de redenção. Além disso, é possível que Satanás estivesse tentando impedir o propósito de Deus de alguma forma. No episódio da Transfiguração, registrado em Mateus 17:1-3, Moisés aparece ao lado de Elias, conversando com Jesus. Isso sugere que Moisés foi ressuscitado, ou que teve um papel especial no plano de Deus. Satanás, em sua rebeldia, poderia estar tentando frustrar esse plano, acreditando que controlar o corpo de Moisés lhe daria alguma vantagem. É importante notar a postura do arcanjo Miguel nesse confronto. Embora ele seja uma figura de grande poder e autoridade, não confrontou Satanás baseando-se em sua própria força. Em vez disso, invocou a autoridade de Deus, dizendo: "O Senhor te repreenda." Isso nos ensina uma lição valiosa sobre como devemos enfrentar as batalhas espirituais em nossas vidas. A força para resistir ao mal não vem de nós mesmos, mas sim da confiança e dependência do poder de Deus. A história da disputa pelo corpo de Moisés também nos lembra do amor e da graça de Deus. Apesar dos erros de Moisés, ele foi honrado como um servo fiel e teve um papel único na história da redenção. Deus não permitiu que os planos de Satanás prevalecessem, protegendo tanto Moisés quanto o povo de Israel de potenciais armadilhas espirituais. Se você está interessado em explorar mais profundamente os mistérios das Escrituras e aprender como aplicar essas lições à sua própria jornada espiritual, inscreva-se agora. Receba conteúdos exclusivos que fortaleçam sua fé e ampliem seu entendimento da Palavra de Deus. Não perca a oportunidade de fazer parte de uma comunidade comprometida com o crescimento espiritual. Clique no botão abaixo e junte-se a nós hoje mesmo. Dando continuidade ao mistério que cerca o corpo de Moisés, é importante refletir sobre o que essa história nos ensina acerca dos desígnios divinos e da batalha espiritual. A disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés não é apenas um evento isolado, mas parte de um contexto maior que revela o caráter de Deus, a astúcia do inimigo e a importância de depender da autoridade divina. O interesse de Satanás no corpo de Moisés levanta questões que podem ser analisadas sob diferentes perspectivas. Uma delas é o simbolismo que o corpo de Moisés representava para os israelitas. Durante sua liderança, Moisés foi mais que um guia físico. Ele era a conexão direta do povo com Deus. Sempre que Deus queria comunicar algo ao povo, falava com Moisés, que transmitia a mensagem. Isso o tornava uma figura reverenciada e, em muitos aspectos, insubstituível. Satanás, conhecendo a tendência humana à idolatria, poderia ter planejado usar o corpo de Moisés como um catalisador para desviar os israelitas. Imagine o impacto que teria se o corpo de Moisés fosse encontrado e venerado como um artefato sagrado. Isso poderia levar o povo a criar rituais e práticas que desviariam sua adoração do Deus verdadeiro. Não seria a primeira vez que Satanás utilizaria essa estratégia. O episódio do bezerro de ouro no deserto é um exemplo clássico de como ele manipula as fraquezas humanas para interromper a adoração pura e verdadeira. Além disso, a disputa pelo corpo de Moisés destaca o papel do arcanjo Miguel como protetor dos propósitos divinos. Miguel é frequentemente mencionado nas Escrituras como o líder das hostes celestiais e o guardião do povo de Deus. Sua presença neste evento reforça a seriedade da situação. Não se tratava apenas de um corpo físico, mas do simbolismo e da missão que Moisés representava. A intervenção de Miguel garante que os planos de Deus não sejam frustrados pelas maquinações de Satanás. O que torna essa história ainda mais fascinante é a forma como Miguel enfrenta Satanás.
Em vez de envolver-se em um confronto direto com palavras de acusação ou de juízo, Miguel diz: "O Senhor te repreenda." Esse detalhe é de suma importância porque revela a humildade e a dependência do poder de Deus, mesmo para um ser celestial de posição tão elevada. Ele reconhece que sua autoridade vem de Deus e não de si mesmo. Para nós, isso é um lembrete poderoso de que não enfrentamos as batalhas espirituais sozinhos. Nossa força e nossa vitória procedem de confiar em Deus. Essa abordagem é especialmente relevante quando consideramos as estratégias de Satanás. Na Bíblia, ele é descrito como o acusador, o enganador e o adversário. Seu objetivo não é apenas causar danos imediatos, mas minar a fé e a confiança das pessoas em Deus. No caso de Moisés, Satanás poderia ter usado seus erros passados para desacreditar sua liderança e desviar o foco dos propósitos divinos. Ele faz o mesmo conosco, trazendo à tona nossas falhas para nos fazer duvidar da graça e do amor de Deus. Contudo, a resposta de Miguel nos ensina como enfrentar essas acusações. Ao invocar a autoridade de Deus, ele não dá espaço às estratégias de Satanás. Isso nos lembra que mesmo quando enfrentamos tentações, dúvidas ou ataques espirituais, podemos confiar que Deus luta por nós. Nossa tarefa é manter-nos firmes, assim como Miguel fez, e depender totalmente do poder de Deus. Outro aspecto interessante desse evento é o contexto maior da redenção. Moisés, apesar de suas falhas, foi honrado por Deus e teve um papel especial na história da salvação. Ele aparece no Novo Testamento ao lado de Elias, no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus, Mateus 17, 1, 3. Esse evento simboliza a continuidade entre a lei, representada por Moisés, os profetas, representados por Elias, e seu cumprimento em Cristo. A presença de Moisés nesse momento é um testemunho de que, apesar de nossos erros, a graça de Deus é suficiente para nos restaurar e nos usar para seus propósitos. A história também nos desafia a refletir sobre como lidamos com nossas próprias falhas e as dos outros. Assim como Satanás tentou utilizar os erros de Moisés contra ele, muitas vezes nos vemos tentados a nos apegar ao passado, permitindo que nossas falhas definam quem somos. No entanto, a graça de Deus nos mostra que Ele pode redimir até mesmo nossas piores falhas e usá-las para a sua glória. Moisés, apesar de suas imperfeições, foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Além disso, essa história reforça a soberania de Deus sobre todas as coisas. Satanás pode ser astuto e persistente, mas está limitado pela autoridade divina. A disputa pelo corpo de Moisés, embora intrigante, nos lembra que os planos de Deus não podem ser frustrados. Sua sabedoria e poder estão sempre acima das estratégias do inimigo. Por fim, essa história nos convida a considerar o propósito maior de nossa vida. Assim como Moisés, cada um de nós tem uma missão específica dada por Deus. Podemos enfrentar desafios, cometer erros e até mesmo encarar acusações, mas isso não invalida o chamado de Deus para nós. Nossa tarefa é manter-nos fiéis, confiando em que Deus é capaz de nos sustentar e completar sua obra em nossas vidas. Se você deseja explorar mais profundamente esses temas e entender como aplicar essas verdades em sua caminhada espiritual, não perca a oportunidade de conectar-se com conteúdos que fortaleçam sua fé e ampliem seu conhecimento das Escrituras. Inscreva-se agora e faça parte de uma comunidade comprometida com o crescimento espiritual e o aprendizado da Palavra de Deus. Clique no botão abaixo e dê o próximo passo em sua caminhada com Deus. A história da disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés não é apenas um relato intrigante, é um exemplo profundo de como o plano divino se desenrola, mesmo diante de tentativas de sabotagem espiritual.
Esse evento nos leva a refletir sobre o que realmente significa confiar em Deus, resistir às tentações do inimigo e manter-nos firmes em meio às adversidades. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus tem um propósito maior em tudo o que faz. Quando Deus sepultou Moisés em um lugar secreto, estava protegendo não apenas o corpo do líder, mas também a fé e o futuro de seu povo. Os israelitas, como sabemos, tinham uma tendência a idolatrar figuras humanas e objetos físicos. O episódio do bezerro de ouro é um exemplo claro dessa inclinação. Se o corpo de Moisés estivesse acessível, poderia ter se tornado um objeto de veneração, desviando o foco da adoração verdadeira a Deus. Essa decisão de Deus de ocultar o corpo de Moisés é uma lição sobre sua sabedoria e sua capacidade de proteger seu povo, mesmo quando eles não percebem a necessidade dessa proteção. Muitas vezes, Deus age nos bastidores para nos proteger de perigos que não conseguimos ver. Assim como ele escondeu o corpo de Moisés, ele também intervém em nossas vidas de maneiras que nem sempre entendemos, mas que são essenciais para o cumprimento de seus planos. A postura de Satanás neste evento mostra suas intenções e estratégias. Ele não se opõe apenas a Deus, também busca ativamente desviar o povo de Deus de seus propósitos. O interesse de Satanás no corpo de Moisés não foi fortuito. Ele sabia que, ao desviar a atenção do povo para a idolatria, poderia enfraquecer sua fé e afastá-los do plano divino. Essa estratégia de Satanás continua poderosa em nossos dias. Ele utiliza distrações, dúvidas e tentações para nos afastar de nossa fé e propósito. Seja por meio de idolatrias modernas, obsessão por status, poder ou posses materiais, ou por meio de acusações contra nossa identidade e valor, o inimigo trabalha para nos tirar do caminho que Deus estabeleceu para nós. Contudo, assim como no caso de Moisés, Deus não nos deixa desamparados. Ele nos dá ferramentas para resistir aos ataques do inimigo. Em Efésios 6, 10, 18, Paulo fala sobre a armadura de Deus, um conjunto de recursos espirituais que nos capacitam a enfrentar as batalhas espirituais com coragem e fé. A postura de Miguel no confronto com Satanás é um exemplo de como aplicar essa armadura. Ele não confiou em sua própria força, mas invocou a autoridade de Deus, dizendo: "O Senhor te repreenda." Esse é um lembrete poderoso de que não enfrentamos nossas lutas sozinhos. Deus está conosco a cada passo, e sua autoridade é suficiente para derrotar qualquer adversário. Quando enfrentarmos tentações, dúvidas ou acusações, podemos recorrer a Deus em oração e declarar, como Miguel fez, que é o Senhor quem nos defende e luta por nós. O papel de Miguel também é significativo porque mostra a importância de nos submetermos à vontade divina. Sendo um dos anjos mais poderosos, ele poderia ter tentado enfrentar Satanás por conta própria, mas escolheu depender totalmente de Deus. Isso nos ensina que a verdadeira força não está em nossa habilidade ou poder, mas em nossa disposição de nos rendermos à autoridade de Deus. Essa dependência é o que nos capacita a enfrentar qualquer desafio com confiança. Outro aspecto fascinante dessa história é como ela reflete a graça e a redenção de Deus. Moisés, apesar de seus erros, foi honrado por Deus e teve um papel especial na história da redenção. Isso nos lembra que nossas falhas não definem nosso destino. Deus é capaz de redimir até mesmo os momentos mais difíceis de nossas vidas e usá-los para seus propósitos. A presença de Moisés no Monte da Transfiguração é um testemunho poderoso de que, em Cristo, há redenção, restauração e glória. A batalha entre Miguel e Satanás também nos leva a considerar a realidade da guerra espiritual. Muitas vezes, pensamos nos eventos da vida como puramente físicos ou naturais, mas a Bíblia nos lembra de que há uma dimensão espiritual em tudo o que acontece. Em Efésios 6:12,
Paulo escreve: pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse versículo nos alerta para o fato de que nossas batalhas diárias têm uma dimensão espiritual. Seja uma tentação persistente, uma dúvida que nos assalta ou uma situação difícil que enfrentamos, há uma guerra acontecendo além do que podemos ver. A história de Moisés nos encoraja a manter-nos vigilantes e confiantes, sabendo que Deus está no controle. Por último, essa história nos desafia a refletir sobre onde está o nosso foco e a nossa adoração. Assim como os israelitas poderiam ter sentido a tentação de idolatrar o corpo de Moisés, nós também podemos sentir-nos tentados a depositar nossa confiança em coisas ou pessoas em vez de em Deus. Isso pode incluir nossas próprias habilidades, nossos recursos ou até mesmo líderes espirituais. No entanto, a história de Moisés nos lembra de que a verdadeira adoração deve ser dirigida somente a Deus. Se há algo que essa história nos ensina, é que Deus é soberano e que seus planos não podem ser frustrados. Ele protege seus propósitos e age de maneiras que muitas vezes não entendemos, mas que sempre são para o nosso bem. Ao confiar em Deus e manter-nos fiéis a Ele, podemos enfrentar qualquer desafio com coragem e confiança. Se você deseja aprofundar ainda mais sua compreensão das Escrituras e aprender como aplicar essas verdades à sua vida, inscreva-se agora. Ao fazer parte de uma comunidade dedicada ao crescimento espiritual, você terá acesso a ensinamentos práticos e inspiradores que fortalecerão sua fé e o ajudarão a viver de acordo com os propósitos de Deus. Clique no botão abaixo e comece hoje mesmo essa jornada transformadora. Ao concluir a reflexão sobre o episódio da disputa pelo corpo de Moisés, é fundamental compreender o impacto prático que essa narrativa pode ter em nossa vida espiritual. Essa história nos desafia a considerar nosso próprio percurso de fé, os desafios que enfrentamos e o papel crucial de confiar na soberania de Deus, mesmo em situações que parecem estar além de nossa compreensão. A morte de Moisés marca um momento significativo na história de Israel. Ele foi um líder extraordinário, alguém que intercedeu pelo povo diante de Deus, trouxe a lei e guiou os israelitas com paciência e determinação. Sua vida, cheia de encontros sobrenaturais e momentos de provação, reflete tanto a grandeza do chamado divino quanto as limitações humanas. Apesar de suas falhas, Moisés foi honrado por Deus, mostrando que a graça de Deus é maior que qualquer erro cometido. Essa história também ressalta a importância de terminar bem a jornada. Moisés não entrou na terra prometida, mas cumpriu sua missão. Preparou Josué para liderar o povo, entregou as instruções de Deus e deixou um legado espiritual duradouro. Muitas vezes, em nossa própria vida, podemos sentir-nos desanimados quando não alcançamos todos os nossos objetivos ou quando enfrentamos as consequências de decisões passadas. No entanto, o exemplo de Moisés nos lembra que o sucesso diante de Deus se define pela fidelidade e não apenas pelos resultados visíveis. Outro aspecto profundo dessa narrativa é o cuidado pessoal de Deus com seu servo. Ao enterrar Moisés em um lugar secreto, Deus demonstrou um amor e uma intimidade únicos. Isso nos lembra de que Deus cuida de cada detalhe de nossas vidas. Ele não apenas nos chama para cumprir um propósito, mas também caminha conosco em cada passo, garantindo que suas promessas se cumpram de maneira perfeita. Além disso, a intervenção de Miguel nos convida a refletir sobre nossa própria postura em meio às batalhas espirituais. Assim como Miguel confiou plenamente na autoridade de Deus, nós também somos chamados a fazer o mesmo. Não importa o tamanho do desafio, nem a intensidade da oposição,
podemos descansar na certeza de que Deus é maior que qualquer adversário. A disputa pelo corpo de Moisés também nos faz considerar o impacto de nossas ações e decisões no reino espiritual. Embora nem sempre vejamos as batalhas que ocorrem ao nosso redor, sabemos que elas são reais. Cada escolha que fazemos, seja de fidelidade a Deus ou de ceder à tentação, tem implicações que vão além do que é visível. Isso deveria nos motivar a buscar a Deus com mais fervor, a manter-nos firmes em Sua palavra e a viver com um senso de propósito. O episódio também reforça a necessidade de reconhecer a astúcia de Satanás. Ele é persistente em seus esforços para nos desviar do plano de Deus, seja por meio de distrações, dúvidas ou acusações. No entanto, a história de Miguel e Moisés nos ensina que Satanás está limitado pela autoridade de Deus. Ele pode tentar nos enganar, mas não pode ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. Por último, a história de Moisés nos aponta para Cristo. Assim como Moisés intercedeu pelo povo de Israel, Jesus é nosso intercessor diante de Deus. Do mesmo modo que Moisés guiou o povo à liberdade, Jesus nos libertou do pecado e da morte. E assim como Moisés entregou a lei, Jesus a cumpriu e nos deu um novo mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa conexão entre Moisés e Cristo nos lembra de que toda a Escritura aponta para a obra redentora de Jesus. O plano de Deus, desde o início, foi reconciliar-nos com Ele por meio de Cristo. Cada história, cada evento e cada personagem bíblico fazem parte desse grande plano de redenção. Se existe uma lição final a ser extraída da disputa pelo corpo de Moisés, é que Deus é fiel em todos os seus propósitos. Mesmo diante das ações de Satanás, das falhas humanas e das limitações terrenas, Deus sempre cumpre sua vontade. Isso nos dá confiança para enfrentar nossas próprias batalhas, sabendo que estamos seguros em suas mãos. Agora, mais do que nunca, é hora de refletir sobre como essa história se aplica à sua vida. Quais são as batalhas que você está enfrentando? Em quais áreas você precisa confiar mais em Deus? E como você pode alinhar sua vida aos propósitos dele? Lembre-se de que, assim como Deus cuidou de Moisés e garantiu que seu plano fosse cumprido, Ele também está cuidando de você e agindo para o seu bem em todas as coisas. Se você deseja continuar crescendo espiritualmente e explorando os mistérios da Palavra de Deus, inscreva-se agora. Receba conteúdos que fortaleçam sua fé, ampliem seu entendimento das Escrituras e o ajudem a viver uma vida que glorifica a Deus. Clique no botão abaixo e dê o próximo passo em sua jornada espiritual. Não perca esta oportunidade de transformar sua vida e aprofundar seu relacionamento com Deus.